Hoje, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPI do INSS, que vai investigar os roubos, os desvios de dinheiro da conta de aposentados, os pagamentos de pensões, teve a primeira sessão hoje, já convocou 10 ex-presidentes do INSS, desde o governo Dilma, passando por Temer, Bolsonaro, até o atual governo Lula, 10 ex-presidentes do INSS convocados. O repórter Caian Messina chega com a gente, agora com uma entrevista exclusiva com o presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana. Boa tarde, Caian. Boa tarde, senador. Muito obrigada por falar ao vivo com a gente. O Caian dá início a essa entrevista. Por favor, Caian. Exatamente, Adriana. Ao meu lado, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI. Hoje já teve uma amostra da tensão que vai rolar em torno desse assunto pelos próximos 6 meses, né, senador? Boa tarde, obrigado por nos atender. Eu começo perguntando sobre já os primeiros depoimentos, né? Já tem data marcada, quais serão e por onde a CPI justamente vai começar esses trabalhos tão importantes para tentar dar um norte em relação a esse roubo dos aposentados e pensionistas. Bem, boa tarde, Caian. Boa tarde, a Adriana, a todos que nos acompanham pela Band News, também a Rádio Band News. Bem, o primeiro passo é nós entendermos claramente como o esquema funcionou. À medida que nós fomos delineando a forma como eles agiram, como eles conseguiram chegar até o dinheiro dos aposentados, como os descontos foram feitos, para onde foi o dinheiro, a gente começa a entender toda essa estrutura de uma organização criminosa que está agindo há muito tempo. Daí o nosso desejo de começar, a nossa decisão de começar desde o governo Dilma, até para que não... Nós estamos num momento muito de polarização, para dizer que você está protegendo um governo, querendo atacar outro. Nada disso. A minha colocação junto do relator é nós fazermos o passo a passo de todo esse esquema criminoso, seguir o dinheiro, para onde ele foi. Hoje o COAF pode nos dizer com muita clareza onde esse dinheiro foi depositado, onde ele está, até para a gente poder pedir a recuperação. Nós vamos ouvir na quinta-feira, Adriânica, já... o delegado da Polícia Federal, que está convocado por ser servidor de carreira, ele vem. Queremos ouvir a Defensoria Pública e queremos ouvir também um advogado que é convidado, que foi o primeiro a fazer denúncias sobre o esquema e que acabou gerando uma série de reportagens de televisão. Então, os primeiros passos são esses. Nós entendemos claramente como o esquema funcionou. Nós vamos trilhar, vamos fazer tudo isso até que a gente tenha as informações, porque os inquéritos da Polícia Federal já têm informações muito maiores, muito mais adiante. Amanhã, inclusive, às 7h30 está prevista uma visita ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro André Mendonça. Nós queremos levar a ele um pedido oficial de compartilhamento de todos os inquéritos, porque assim nós poderemos dar passos muito mais rápidos até a gente entender com clareza e começar a convocar os envolvidos nessa história. Senador, mais uma vez, boa tarde. A gente já viu muitas CPIs acabarem em pizza. Só que essa CPI, especificamente, ela começa com um crime já confirmado. Tanto foi confirmado, reconhecido, como o dinheiro já foi ressarcido para boa parte das vítimas desse golpe que foi desviar dinheiro de aposentados e pensionistas. A minha pergunta para o senhor de fato, essa sua primeira frase de que não vai ser uma briga de governo e oposição, de perseguir um governo ou perseguir outro, vai ser levada adiante? Porque nos primeiros episódios da CPI, nessa luta por quem ficaria com presidência e relatoria, foi isso que a gente viu. Uma espécie de acordo que havia sobre a presidência e a relatoria não ficou valendo, não prevaleceu, e a gente viu essa guerra começar na origem, na largada, digamos assim. Então, qual a garantia que, de fato, doa quem doer, os responsáveis pelo crime já reconhecido, que foi o roubo de aposentados e pensionistas, serão de fato punidos, inclusive se houver responsáveis dentro do Congresso? Porque a gente sabe que a autorização para que esses pagamentos esses descontos fossem feitos sem que houvesse necessidade de validação a cada ano ou a cada 2 anos, isso foi sendo tirado, foi sendo aliviado e possibilitando a ação dessas entidades em votações dentro do Congresso. Adriana, essa é uma pergunta e uma colocação também, em boa parte, muito interessante. Eu ensino os meus netos que existe um mundo que a gente quer viver e um mundo que a gente vive.
E para a gente avançar em qualquer situação, a gente tem que estar com os pés no mundo que a gente vive. Então, o primeiro passo foi derrubar todo o esquema que já estava montado para um relator e um presidente que são ligados ao atual governo. Então, a minha vitória, ou a minha escolha como nome de centro, foi o primeiro passo de quem está com os pés no chão. Segunda coisa, eu tenho uma experiência grande na área de investigação, especialmente de CPI. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, do crime que matou quase 300 pessoas em Minas Gerais. O relatório que fiz juntamente com os membros da CPI é base do Supremo Tribunal Federal nos processos que as famílias movem contra a mineradora. Inclusive, pedi a prisão de um ex-presidente da Vale e, por muito pouco, ele não foi preso, mas agora o processo segue na Justiça. Então, há um compromisso da minha parte, da parte do relator, de que nós não vamos proteger nem deixar de expor qualquer pessoa. O que nós não queremos é que a briga política nos leve a colocar, a expor pessoas que não têm nenhuma ligação com o esquema criminoso. Então, nós vamos, com muita calma, primeiro, delinear as responsabilidades, entender cada uma o seu posicionamento e vamos começar a chamar os responsáveis, que você disse muito bem, não tem como esconder o crime. Nós temos uma investigação em que, ao seguirmos o dinheiro, nós vamos entender quem participou. E é impossível que durante os depoimentos a gente consiga esconder qualquer coisa da população. Eu estou muito confiante de que nesses próximos 6 meses nós vamos revelar ao Brasil, nessa primeira fase, que nós temos duas, né? Uma são os descontos por associações e sindicatos, a outra são os bancos e os empréstimos consignados. Então eu tenho muita confiança de que nós vamos expor à população brasileira quem colocou a mão no dinheiro dos aposentados e quem se beneficiou. Tem parlamentares? Lamento. Se o nome deles aparecer, os senhores estarão acompanhando e poderão divulgar com toda a liberdade. Os requerimentos são a minha atribuição como presidente. Hoje nós aprovamos em bloco ex-ministros, nós convidamos todos os ex-ministros da Previdência, inclusive de governos do PT e do governo passado do Bolsonaro. Nós não queremos absolutamente esconder nada. Essa vai ser uma investigação que vai lavar, eu quero deixar isso claro, a gente vai lavar a alma desses aposentados, os brasileiros, nessa questão da impunidade. Senador, é o meu desejo e nós vamos passo a passo buscar esse objetivo. Queria fazer uma pergunta para o senhor, aqui é Renan, do Estúdio de São Paulo. Uma fala do senhor hoje sobre a atuação dos jornalistas, sobre uma limitação de registro. O senhor falou sobre qualquer registro que possa ser feito de questões particulares de parlamentares, telefone, computador, relatório, está tudo preservado, reservado, protegido por lei. E aí houve uma reação importante, inclusive, da Federação Nacional dos Jornalistas, que apontou medidas de censura e intimidação nessa fala do senhor. O senhor revê esse posicionamento? Que comentário o senhor faz a partir dessa repercussão? Renan, obrigado pela pergunta. Primeiro, se houve uma visão de que eu fiz qualquer ameaça ou tentei ser, eu peço desculpas, não foi a minha intenção. O que aconteceu foi que parlamentares que estavam na parte, é uma sala pequena, esses parlamentares se queixaram comigo de que os fotógrafos estavam focando os telefones celulares. E isso é uma regra que aqui é muito clara. E a lei protege. Qualquer cidadão brasileiro tem a sua privacidade de um telefone celular protegida. Não pode ser divulgado sem um consenso ou sem quebra judicial. Então eu fiz aos jornalistas, olha, nós temos uma regra aqui. Os fotógrafos, por favor, respeitem os celulares, os computadores dos parlamentares. Mas hoje no Brasil, tudo que se fala se leva a ou é censura, ou é isso ou é aquilo. Não foi em momento algum a minha intenção. E, mais uma vez, tanto a FENAGE como os veículos de jornalismo, eu me desculpo se fui mal entendido, até porque sou jornalista, 23 anos como professor de jornalismo. Agora, existem regras. E a minha função como presidente é a mais chata, porque ali eu tenho que determinar os limites. E não tem sentido nenhum os parlamentares estarem conversando, muitas vezes trocando ideias sobre as questões internas, e eles estarem sendo fotografados dentro do seu sigilo. E foi isso que aconteceu. Caian? Pois é, agora, senador, o senhor mencionou aí essa situação dos créditos consignados, né? Sim. Que é a segunda fase da CPI. Houve, por parte do INSS, o descredenciamento da empresa Crefisa, né? Há diversas irregularidades apontadas, né? Venda casada,
péssimo atendimento, coação aos aposentados. Então eu pergunto para o senhor, haverá realmente uma investigação nesse sentido em relação a essa empresa e outras que poderiam estar no radar da CPI? Essa, Caia, faz parte da segunda fase da CPMI. A primeira fase são os descontos irregulares para associações e sindicatos. Terminada essa fase, nós daremos a segunda, porque hoje uma pessoa se aposenta e às vezes nem sabe que se aposentou. Ela descobre porque recebe uma ligação oferecendo um empréstimo consignado. E muitos idosos recebem ligações para venda de seguros, venda desse... E a pessoa não entende o que está acontecendo e acaba caindo em golpes. E o ressarcimento disso é muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que a própria FEBRABAN, que é a federação que cuida dos bancos, as cooperativas de crédito, têm interesse, inclusive, que nós criemos mecanismos que protejam o negócio deles. Porque é um negócio e a gente não pode deixar levar em consideração que os aposentados precisam, muitas vezes, do consignado. É um complemento que eles têm de renda num juro menor. Vamos fazer isso em conjunto. Eu entendo que nós temos que disciplinar. Se nós temos uma empresa que é useira e vezeira, por exemplo, em empréstimos sem aprovação, essa empresa tem que perder. Tem que ter um mecanismo automático do próprio INSS. O que não pode é a gente permitir, por exemplo, que continue com as próprias associações ou os bancos, eles lançando o cadastro. Hoje nós temos uma liberdade absurda em que as associações sozinhas é que fazem o lançamento. Ao que indica, nós temos 10 mil pessoas no Brasil que têm senhas de acesso aos cadastros do INSS. É uma primeira informação que nós vamos checar com a Dataprev, que inclusive está convocada a enviar aqui os servidores. Há um conselho da Dataprev que já se colocou à disposição para nós entendermos que mecanismo é esse, como é que essas pessoas conseguiram chegar a dados protegidos. E isso nós temos que dar uma explicação aos aposentados e depois criarmos regras. Por exemplo, tem um projeto meu em que só pode ser feito com biometria. Então não tem como, a gente vai ter que criar mais dificuldades até a gente conseguir, pelo menos, colocar ordem no que está acontecendo e evitar novos prejuízos aos aposentados no futuro. Senador, nosso tempo está se encerrando já, porque uma terça-feira com noticiário muito carregado, inclusive noticiário internacional também, mas só para ficar nesse ponto que eu achei bastante grave que o senhor acabou de dizer, essa informação, o senhor está falando de 10 mil pessoas com acesso a senhas que podem ter, enfim, levar aquela pessoa a ter contato com os dados sigilosos de aposentados e pensionistas de fora do sistema, de fora do INSS e de quem de fato por lei deveria e poderia ter esse acesso, e de onde partiu esse número de 10 mil pessoas, só para a gente entender. Olha, essa é uma informação inicial que nós já temos acompanhando as primeiras conversas e reuniões com aqueles que lidam com a Previdência. É uma informação que, naturalmente, ao longo do tempo, podemos ser surpreendidos, não só 10 mil, até mais pessoas terem acesso. Porque à medida que o INSS não tinha como controlar efetivamente o lançamento dos empréstimos e dos descontos, isso foi repassado para associações e bancos. E você sabe muito bem que senha, acesso a cadastro é algo que, infelizmente, nunca que fica dentro de um limite somente. Nós queremos entender hoje quantos são de fato, queremos saber essa confirmação por parte da Dataprev e, claro, quem foram os que autorizaram descontos indevidos? Qual a participação de partidos? Porque também nós não podemos generalizar, dizer que todas as associações de aposentados cometeram crimes. Não podemos generalizar que todos os bancos fazem empréstimos sem autorização. Nós temos que definir e delimitar com muita responsabilidade a culpa de cada um e o envolvimento de cada um desses membros. É um desafio que a CPMI tem daqui para frente e nós vamos ser muito cuidadosos em relação a isso. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, que teve a primeira sessão hoje, tem 6 meses de prazo aí para seguir adiante com essas investigações. Quero te agradecer por essa entrevista ao vivo aqui ao Entre Nós. Já deixar aqui o convite aberto para, na medida em que as investigações avançarem, a gente voltar com uma nova entrevista, aprofundando ainda mais os temas. Mas por hoje, muito obrigada, viu? Obrigado, bom trabalho. Senador. Uma boa tarde para vocês, muito obrigado. Obrigado, Caian. Pessoal, até mais.